E aí, tudo bem? Você que acompanha os meus conteúdos por aqui, hoje eu trago vídeos sobre relacionamento, mais especificamente falando sobre separação, sobre divórcio. Olha o tema do nosso vídeo. Separar é a solução? Você não chegou aqui para desistir agora. É exatamente isso. As pessoas desistem muito fácil. As pessoas esquecem tudo que passaram e acreditam que a melhor forma é você desistir no meio do caminho. Pode ser que tantas coisas já passaram e você deu conta. Por que que vai desistir agora? Você precisa compreender que dentro de um divórcio, dentro de uma separação, principalmente se existem filhos, você precisa olhar sistemicamente para isso, para que não seja doloroso, para que pare de te machucar, para que não seja desgastante e a sua vida trava. A sua vida vai travar porque você está preso em um mar de dor, em um mar de sofrimento que talvez, muito provavelmente, você mesma que criou. Existem quatro formas de você olhar para isso e talvez não desistir. Mas se não dá mais tempo, se já aconteceu o divórcio, já aconteceu a separação, esses 4 pontos podem te ajudar demais. O primeiro, a solução escolhida, o divórcio. Pode ser para você no primeiro momento, sim, uma solução. Mas olha o que eu trouxe. Se chegou nesse ponto e você, ou ele ou ela desistiram, é porque faltou vontade de dar certo. Faltou vontade de investir nessa relação. Faltou formas de criar vínculo entre vocês durante essa jornada como casal. O casamento, ele é uma construção. O casamento, ele é um empreendimento. Não é simplesmente vou ver se dá certo, senão eu separo. Isso é fácil. E talvez você faça isso muitas vezes na sua vida. Mas o difícil é investir na outra pessoa. O difícil é querer entender que ela tem vínculo com o círculo familiar de origem dela, que ela tem as crenças dela, que ele tem o jeitão dele. Aí você vem e quer somente impor o seu jeito. Por isso que o primeiro é a solução, o divórcio. Pode ser que tenha sido uma solução momentânea, mas você, ao menos que você esperar, vai encontrar outra pessoa e vai ter os mesmos problemas, porque talvez você não vai investir na relação com essa outra pessoa. Você não vai querer criar vínculos. Você não vai querer entender o que essas pessoas trazem da sua criança ferida, do seu sistema de origem, a quais lealdades elas estão amarradas, a quais emaranhamentos elas estão presas. Tudo isso precisa ser considerado em um relacionamento. E o divórcio não é a solução. Vocês não passaram por tudo isso para desistir agora. Mas, se já desistiram e ainda têm filhos, nós vamos para o segundo item, olhando para os nossos filhos. Você não vai separar a família com um divórcio. Não existe quebra de vínculo da família. Existe a separação do homem e da mulher. Mas não existe, não pode existir, mas é o que a gente mais vê, a separação do pai e da mãe. Não pode existir essa separação, porque senão quem vai sofrer é o filho. E o que a gente mais vê é que nenhuma separação separa também a família. O vínculo é quebrado totalmente e um dos genitores vai embora, se afasta e quem sofre é aquela criança. Põe uma coisa na sua cabeça: não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-amigo, ex-sogra, mas ex-pai e ex-mãe não. Se você decidiu que existe ex-pai e ex-mãe, você está criando um trauma no seu filho. Você está decidindo trazer sofrimento para a vida deles. E eles não
merecem isso. Você está comprometendo a forma como que eles vão ter os vínculos amorosos e os relacionamentos deles na vida deles. Aí chegamos no terceiro ponto: grandes tarefas. O que são grandes tarefas? É quando você decide olhar para tudo de bom que aconteceu entre vocês até aqui. Quando você decide olhar para os pontos positivos dessa pessoa da qual você se separou. Você precisa decidir essa grande tarefa em meio à sua dor, uma dor da separação, da raiva, do medo, do ódio, do desgosto, do desespero, da desesperança. Mas você precisa olhar porque existiram coisas boas entre vocês e talvez você não se lembre disso. Dê a essa pessoa a consideração que ela merece. Ah, ela me traiu, mas existiram fases da vida de vocês onde ela não estava te traindo. Dê a ela todo o valor, principalmente se você tem filhos. Quando você fala mal do seu ex-marido, que por consequência dessa família é o pai dessa criança, você está alienando essa criança. E isso vai levar a ela a um lugar de dor e sofrimento, de desempoderamento do que ela precisa dessa força de vida que só o pai pode dar. E ainda, se for uma menina, vai procurar alguém para compensar esse pai. Se for um menino, vai procurar alguém para compensar esse pai. Ambos terão problemas nas suas profissões, nos seus empreendimentos, na sua prosperidade, mas cabe a você decidir olhar para aquela pessoa e entender que sim, tiveram coisas boas, mas também tiveram coisas não tão boas assim. Traga os pontos positivos que os negativos pegam carona. Quarto item: recomeçar sem esquecer o que passou. Você vai recomeçar, você precisa recomeçar, mas se você se prende à dor, ao sofrimento, à paralisação que o medo te causa, você vai parar a sua vida e vai ficar vivendo, mesmo que à distância, a vida da outra pessoa. Você vai paralisar a sua vida e vai ficar presa nesse sofrimento. E eu te pergunto, será mesmo que o divórcio, a separação é a melhor solução? Vocês já passaram por tantas coisas para desistir agora? Mas se não existe mais volta, pelo menos traga saúde emocional, espiritual, física e energética para essa relação. Se não tem filhos, traga uma paz para a sua vida para que você possa continuar e ter novas relações. Se vocês têm filhos, não comprometa a vida dos seus filhos para que eles não tenham relacionamentos dolorosos, desgastantes e sem esperança como pode ter sido o seu. Eu quero saber de você, qual tipo de relação você tem hoje? Tá tudo bem no seu casamento? Você está pensando em se separar ou você já se separou? Escreve aqui para mim, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso, porque eu te trouxe apenas 3, 4 pontos, mas tem muito mais para a gente falar. Gratidão e até o próximo vídeo.